para lidar com seus súditos com justiça e equidade, sejam firmes, diretos e firmes, não se virando nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre seguindo o que é justo e defendendo a causa dos pobres, até que a verdade seja esclarecida. São Luís IX, rei de França no século XII. Aqui você vê uma diferença muito importante. Olha que interessante. Falando sobre súditos com justiça e equidade. Hoje, quem está nos governando, governa com justiça e equidade? Governa com esse tipo de força? Tem capacidade moral para trazer tudo isso? Sendo que isso começa em casa, sendo que isso começa nas pequenas comunidades e vai até o Estado? Não, não tem. Não se virando nem à esquerda nem à direita. Mas para onde eu vou virar? Não, só tem um caminho, que é o alto. Não tem nem a direita e nem a esquerda. É o alto, porque nós precisamos criar uma nova Roma. E se essa nova Roma ela precisa ser grande o suficiente para construir de novo um processo civilizacional, o que precisa acontecer? Mirar para a excelência. Não mirar para o que é possível, mas mirar para o que é excelente. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Porque nós estamos num tal estado civilizacional que qualquer tipo de coisa que a gente for tentar criar que não seja para a conciliação, vai ser completamente difícil, vai ser rechaçado por todos os lados. Só que é isso que vai garantir a continuidade. E eu espero que todos nós aqui tenhamos a seguinte reflexão. Nós vamos morrer, nós vamos padecer, nós um dia vamos ter que prestar contas da nossa morte, mas os nossos filhos, os nossos netos, eles vão continuar. E se nós estamos querendo reconstruir uma civilização e não queremos levar para a barbárie que está tendo hoje, a gente precisa dar um 180 graus nessa política. Chesterton dizia que se você está na beira do precipício, o melhor que você pode fazer é o quê? Dar um passo atrás. Dar um passo atrás é a melhor coisa que nós podemos fazer. Pensa, vamos refletir. Nós estamos construindo uma civilização ou não? Nós queremos uma sociedade virtuosa ou não? São Luís IX é um grande nome para a gente poder começar a buscar. Outro líder político, só que agora não do século XII, mas muito mais próximos de nós, Gabriel García Moreno, presidente do Equador, no século XIX. Ele disse o seguinte: é impossível o progresso, e tem na nossa bandeira ordem e progresso, né? Tem muitas pessoas que estão falando que é o progresso da civilização, o progresso da educação e tudo mais. Só que olha o que ele fala. É impossível o progresso quando a ignorância adormece a inteligência. Não tem como a gente conseguir o progresso sendo que a nossa inteligência não é iluminada. E quando as doutrinas desorganizadoras vão quebrando os vínculos da moral. Ou seja, você pode observar qualquer erro de princípio doutrinário, filosófico e moral vai gerar um grande problema lá para frente. Olha que interessante, você está aqui no Brasil e a gente quer ir lá para Portugal. Só que a gente não vai de avião, a gente vai de barco, de navio. Se a gente erra 2, 3 graus a nossa rota no navio, como a gente tem que percorrer 8.000 quilômetros no oceano, você pode ter certeza que esse pequeno erro filosófico doutrinário que você achou que não era tão relevante assim, você vai começar a chegar lá na costa da África. E você fala, mas eu queria ir para Portugal. Meu filho, mas você acabou errando 2, 3 graus aqui. E isso é muito importante. O padre Leonel Franca, que é um grande padre, um sacerdote que escreveu muito sobre educação, ele dá um conselho para os pais, e ele dá um conselho para todos aqueles que estão preocupados com essas questões fundamentais da nossa existência. Perguntaram para ele, padre, o que é pior? Um livro de uma doutrina equivocada ou um desvio moral, como, por exemplo, um casamento homossexual, ou, por exemplo, como uma pessoa que não se preservou e tudo mais, e que gerou algum problema, ou que matou alguém, inclusive, certo? O que o padre Leonel Franca vai falar? Ele vai falar que o principal perigo aqui é o erro doutrinário. Porque o erro moral, se a pessoa ela tiver uma consciência reta, ela vai se organizar. Só que o problema doutrinário é que ela pega todas as demais pessoas. As pessoas justas e as pessoas não justas. Então, uma pessoa que está querendo viver a verdade, se ela viver bem, viver retamente, mas se ela não tem a verdade doutrinária e a verdade filosófica, ela vai acabar, de alguma forma, errando mais ainda, porque ela vai transmitir princípios equivocados.
E esses princípios equivocados vão desbocar em tragédias. Este é um problema. E Gabriel Garcia Moreno, ele soube disso de tal forma que ele sabia que se ele deixasse um ponto sequer do direito natural, da boa doutrina para fora, ia gerar causa. E ele foi perseguido até a morte. Conheçam a história de Gabriel Garcia Moreno. Ele foi morto numa praça no Equador, porque ele foi e levou a verdade até as últimas consequências. Outro importante para que a gente possa conhecer aqui, Carlos Magno, o que é conhecido como o pai da Europa, o fundador do continente europeu. A ação correta é melhor do que o conhecimento. Mas em ordem de fazer o que é certo, é necessário conhecer o que é certo. Porque São Tomás de Aquino diz, não se ama aquilo que não se conhece. E você pode até ter a intenção certa de fazer alguma coisa. Mas, se você não tem o conhecimento verdadeiro e a verdade bem repousada no seu ser, esta sua intenção, apesar de ser boa, ela vai acabar sendo, no longo prazo, desastrosa. Então, o que você precisa? Você precisa ter a intenção correta, os meios corretos, a doutrina correta, e aí sim você vai. E aí sim, e esses grandes líderes da civilização que nos fundaram, e a gente só está aqui no Brasil por causa desses homens, eles realmente tinham isso em mente. Eles realmente sabiam o que importava e o que não importava. E por fim, agora um líder do século XX, Antônio de Oliveira Salazar, que salvou Portugal do comunismo no século XX e que foi um dos grandes responsáveis por tirar Portugal de uma grande subserviência ao sistema financeiro internacional, porque ele foi um dos poucos da história que zerou a dívida externa de Portugal e de um país, um feito inacreditável. Ele disse o seguinte, não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Então, um homem como esse aqui, que está dando basicamente uma cartilha para o país, falando para as suas pessoas, falando para os seus súditos, aqui você já tem um bom plano. Então, temos São Luís IX, temos Gabriel Garcia Moreno, temos Carlos Magno, Antônio de Oliveira Salazar, que são pessoas que realmente lutaram para defender uma verdade muito importante da política que foi perdida. E aqui a gente chega, afinal de contas, por que a gente vê essas frases e a gente vê esse tipo de frases? Afinal, deve ter tido alguma mudança muito drástica para a gente poder compreender a coisa.